pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Neste vídeo, ou nesta aula, como queiram, eu vou abordar o tema funções trigonométricas inversas. Além disso, vou ainda deduzir a derivada de tais funções. Vamos começar aqui pela função seno. O gráfico é esta linha aqui a verde. Reparem, a função seno não é injetiva. Por exemplo, o seno de 0 é igual ao seno de π. Logo, esta função não admite inversa. Contudo, se nós nos restringirmos aqui ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, já estamos perante uma função injetiva. Eu vou aqui delinear com outra cor a parte do gráfico que me interessa considerar. Portanto, é este aqui. Portanto, a restrição da função seno ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 é, na realidade, uma bijeção crescente. Envia este intervalo no intervalo menos 1 a 1. Eu vou considerar novamente aqui tais intervalos. Portanto, temos aqui menos π sobre 2, menos π sobre 2 a π sobre 2. E a sua imagem é o intervalo de menos 1 a 1. Portanto, daqui para aqui temos a tal restrição da função seno. Envia um ângulo alfa entre menos π sobre 2 e π sobre 2 num ponto x, vou designar por x, algures entre menos 1 e 1. Portanto, além disso, esta função é crescente. À medida que o alfa cresce de menos π sobre 2 para π sobre 2, a sua imagem, o seno de alfa, vai crescer de menos 1 para 1. Ok? Por exemplo, se tivermos aqui o ângulo π sobre 6, a sua imagem vai ser x igual a 1/2. Ok, bom. Então, uma vez que estamos perante uma função bijetiva, faz sentido considerar a sua inversa, que vai do intervalo menos 1, 1, no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Esta função é, então, designada por arco seno. É a inversa da restrição da função seno a este intervalo. Portanto, temos aqui o seguinte: arco seno é uma função que está definida, tem domínio menos 1, 1 e contradomínio menos π sobre 2 a π sobre 2. Portanto, arco seno de um certo x entre menos 1 e 1 é um ângulo alfa igual a arco seno de x. Aqui podemos pôr parênteses ou não, fica ao vosso critério. Bom, tal que arco seno de x é igual a alfa,
significa dizer que o seno de alfa é igual a x. E, isto é importante, e o alfa tem que estar compreendido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Vejamos alguns exemplos simples. Arco, seno de 1/2, está aqui, arco seno de 1/2 é igual a π sobre 6, porque o seno de π sobre 6 é igual a 1/2 e o π sobre 6 está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Outro exemplo, arco seno, também se pode dizer arco ou ângulo cujo seno é igual a seno de π sobre 5. O que é que isto é igual? Será que eu preciso de calcular o seno de π sobre 5? É claro que não. Reparem, esta função, o arco seno, é a inversa da função seno. Logo, ficamos na mesma. Fico com o π sobre 5. O π sobre 5 está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Se eu aplicar seno e depois arco seno, volto ao mesmo sítio. Vejamos um exemplo um pouco mais complicado. Não sei se é complicado, vamos ver. Arco seno de 7π sobre 10. Será que eu posso dizer que isto é igual a 7π sobre 10? Tal como fiz há pouco? Isto estará certo? De facto, não está. Não está, porquê? Porque o arco seno do número entre menos 1 e 1, isto que está aqui, pertence ao intervalo menos 1 a 1, isso não há dúvidas. Seno de qualquer ângulo está entre menos 1 e 1. Portanto, isto está no domínio da função arco seno. Mas o resultado tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E este ângulo não está. 7π sobre 10, se repararem, é maior do que π sobre 2. Portanto, isto está errado. Vamos apagar isto. Então, como é que nós vamos calcular este ângulo? Porque isto é um ângulo, tá bom? Arco seno de um número é sempre um ângulo. Reparem, 7π sobre 10 é maior que 5π sobre 10, não é? Portanto, isto é 5π sobre 10, que é π sobre 2, mais 2π sobre 10, mais π sobre 5. Portanto, é maior que π sobre 2. Não pertence ao nosso intervalo, não é? Talvez seja melhor recorrer ao círculo trigonométrico. Vamos considerar aqui o círculo trigonométrico. Vou fazer aqui uma circunferência de raio 1. Tá? Aqui temos o π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 5 estará, alguns assim aqui, digo eu. π sobre 2 mais π sobre 5. Portanto, é este ângulo aqui, medido a partir daqui, não é? O seno é aqui que se vê no eixo vertical. Mas o seno deste ângulo é também igual ao seno deste. E que ângulo é este que temos aqui?
Bem, é π sobre 2 menos π sobre 5. Portanto, isto é igual a 5 menos 2 é 3π sobre 10. 3π sobre 10. E este é 7π sobre 10. Mas este ângulo que temos aqui, o seno deste ângulo, é igual ao seno deste. Mas este ângulo já pertence ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Pode ser fechado. Ok? Bom, sendo assim, então, isto é igual ao arco seno de seno de 3π sobre 10. E agora, tal como eu disse, este ângulo já está naquele intervalo, isto é igual a 3π sobre 10. Ok? Bom, agora talvez seja melhor esboçarmos o gráfico da função arco-seno. Vamos colocar aqui um eixo e aqui outro. Bem, reparem, a função arco-seno, estou a designar aqui a sua variável por x, portanto aqui vamos pôr o eixo x. O domínio é menos 1 a 1 e o contradomínio é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Bom, para isto ter sentido, este é o eixo dos ângulos, o eixo dos alfas, digamos assim. E agora aqui deve ser ao contrário, aqui é alfa e aqui em cima temos x. E esta é a função x igual a seno de alfa. Bom, aqui temos a inversa, portanto, o seno envia o menos π sobre 2 no menos 1. Então, o arco-seno envia o menos 1 no menos π sobre 2. Bom, a outra envia o 0 no 0, esta também envia o 0 no 0, portanto, o gráfico é mais ou menos isto. Mais ou menos isto. Portanto, aqui temos alfa igual a arco seno de x. Alfa é o ângulo cujo seno é x. Pronto, é mais ou menos isto. Podemos pôr mais um ponto no gráfico, que é o ponto quando o x é o meio. O arco seno do meio é o ângulo alfa igual a π sobre 6. E depois é uma função ímpar, função seno também é ímpar, etc. Bom, agora na página seguinte eu vou então determinar a derivada da função arco-seno. Bom, reparem, temos aqui este diagrama. Eu vou apelar ao teorema da derivada da função inversa, que nos diz basicamente o seguinte: a derivada desta função, que está aqui, a derivada da função arco-seno em x, e a derivada da sua inversa, que é o seno, em alfa, são números inversos. Ok? Isso é o que diz o teorema da derivada da função inversa. Então, eu vou escrever isso. A derivada da função arco-seno em x é
o inverso da derivada da função seno no ponto correspondente, ou seja, em alfa. Ok? Bom, mas a derivada do seno é o cosseno. Portanto, 1 sobre cosseno de alfa. Bem, e agora o que é igual ao cosseno de alfa? Não, isto não pode ficar assim, não é? A variável da função arcosseno é x. Portanto, o resultado tem que vir em x. Reparem nesta nota. Se o alfa estiver entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então o cosseno de alfa, que é isto que temos aqui, é igual à raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Porquê? Bem, nós temos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ou seja, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Isto é a fórmula fundamental de trigonometria. E, portanto, isto é mesmo equivalente, mas, e, portanto, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a mais raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa, ou, desculpem, aqui não tem quadrado, ou o cosseno de alfa é igual a menos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Contudo, eu estou aqui a dizer que o alfa está entre menos π sobre 2 a π sobre 2, intervalo onde o cosseno é maior ou igual do que zero. Logo, esta solução que temos aqui não nos interessa. Isto aqui é negativo, não é? Então, isto aqui apaga-se. Portanto, está então confirmado isto que aqui temos. De onde isto é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Ou seja, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos... Quanto é que é o seno de alfa? Está aqui. O seno de alfa é x. Está bom? Portanto, aqui fica 1 menos x ao quadrado. Bom, apenas devemos acrescentar, o x está entre menos 1 e 1, mas temos que colocar x diferente de 1 e de menos 1, não é? Mais ou menos 1. Caso contrário, isto dá 0. Pronto, agora se quisermos generalizar esta fórmula da derivada do arco seno, temos que a derivada do arco seno de u, onde u é uma função, representa uma expressão de uma função em x, derivável, isto é igual ao mesmo que temos aqui em cima, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado
Mas agora temos que multiplicar pela derivada do. Ou seja, isto é igual a u' sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Bom, e agora vamos passar à função arco-cosseno, não é? Mas antes disso, vamos olhar para o gráfico da função cosseno, que é esta linha verde que aqui temos. Portanto, esta função também não é injetiva e, portanto, também não tem inversa. Neste caso, eu vou-me restringir ao intervalo 0 a π. 0 a π. Neste intervalo, a função cosseno é decrescente, é estritamente decrescente, logo é injetiva. Ok? Então, vamos considerar aqui estes dois intervalos, o intervalo 0 a π, 0 a π, e a sua imagem é o intervalo menos 1 a 1. Menos 1 a 1. Portanto, daqui para aqui temos a restrição da função cosseno ao intervalo 0 a π. Vamos pôr aqui cosseno. Portanto, temos aqui um ângulo alfa entre 0 e π, é enviado num número que eu também vou designar por x, entre menos 1 e 1. X igual ao cosseno de alfa. Contrariamente ao caso anterior, esta função é decrescente, ou seja, à medida que o alfa cresce, a sua imagem, o x, decresce. O cosseno de 0 é 1, o cosseno de π é menos 1. Tá bom? Bom, estamos perante então uma função bijetiva, faz sentido considerar a inversa, que vai do intervalo menos 1, 1, no intervalo 0π. Esta é a função arco-cosseno. Ok? Bom, então, a função arco-cosseno tem também domínio menos 1, o intervalo fechado menos 1 a 1, e contradomínio 0π. Portanto, arco-cosseno de x envia o número x num ângulo alfa igual ao arco-cosseno de x. Bom, de tal maneira que arco-cosseno de x é então igual a alfa, se e só se o cosseno de alfa for igual a x e, importante, o x tem que estar entre 0 e π. Tem que pertencer ao intervalo 0 a π. Ok? Podemos também pôr aqui um ou dois exemplos. Arco cosseno de 0, por exemplo. Arco cosseno 0 é igual a 1, como dissemos, não é? Porque o cosseno de, ou melhor, arco cosseno de 1, arco cosseno de 1 é igual a 0, ângulo 0, porque o cosseno de 0 é 1.
o arco cosseno de o meio é π sobre 3, porque o cosseno de π sobre 3 é o meio, e π sobre 3 está entre 0 e π. Podemos pôr aqui esses valores, portanto, o 1 está aqui, o arco cosseno de 1 é 0. Depois, o arco cosseno de 1 meio, arco cosseno do meio, é π sobre 3. Mais ou menos alguns aqui. Mais aqui talvez. Ok. Reparem no seguinte, pelo facto da função arco cosseno ser decrescente, por vezes convém ter algum cuidado na resolução de inequações envolvendo um arco cosseno. Imaginem este exemplo simples. Arco cosseno de x menor ou igual do que π sobre 3. Vamos resolver esta inequação. Portanto, o π sobre 3 é o arco cosseno de 1 meio. Portanto, isto é mesmo que ter arco cosseno de x menor ou igual que o arco cosseno de 1 meio. E agora, pelo facto da função arco cosseno ser decrescente, nós simplesmente podemos cancelar, de certa forma, este arco cosseno com este arco cosseno e invertemos a desigualdade. Menor ou igual passa a maior ou igual. Portanto, x maior ou igual do que meio. Bem, portanto, o conjunto, a solução da inequação é x maior ou igual que 1 meio, mas tendo em conta o domínio da função arco cosseno, o x tem que ser menor ou igual, do que 1. Bom, quanto ao gráfico da função arco cosseno, rapidamente, o domínio é menos 1 a 1, aqui temos o x, aqui temos o valor, o ângulo. Claro que aqui em cima seria o contrário, não é? Portanto, aqui temos o alfa e aqui temos x. Aqui está a função x igual a cosseno de alfa, restrita ao intervalo 0 a π. Portanto, o cosseno envia o 0 no 1. Logo, o arco cosseno envia o 1 no 0. Portanto, este é um ponto do gráfico. Aqui. Depois, o cosseno envia o π sobre 2 no 0. Logo, o arco cosseno envia o 0 no π sobre 2. Portanto, temos aqui um ponto do gráfico. O cosseno envia o π no menos 1, o arco cosseno envia o menos 1 no π. Portanto, o menos 1 vai estar aqui em cima, a sua imagem. Portanto, o gráfico é mais ou menos isto que está assim aqui. Bom, acho que dá para perceber. Aqui está a π, aqui é π sobre 2, menos 1. Portanto, aqui temos a função
alfa igual a arco cosseno de x. Agora falta a derivada. A derivada do arco cosseno de x. Portanto, arco cosseno de x linha. A derivada desta função em x é o inverso da derivada da sua inversa em alfa. Mas a derivada do cosseno de alfa é menos seno de alfa. Portanto, isto é igual a menos 1 sobre seno de alfa. Seno de alfa é igual à raiz, a semelhança de uma nota anterior. Agora temos que o seno de alfa é igual a mais raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Bom, seno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Mas como o alfa está entre 0 e π, aí o seno é positivo. Daí que tem que ficar aqui com um sinal mais. Este menos é o que vem daqui de trás. E, portanto, isto é igual a 1 sobre... Reparem, quanto é que é cosseno de alfa? Está aqui. Cosseno de alfa, aqui em cima, cosseno de alfa é x. Portanto, fica menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Portanto, a derivada do arco cosseno de x é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Usando agora a derivada da função composta, podemos escrever que a derivada do arco cosseno de u é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, e agora falta multiplicar por u'. Eu vou pôr aqui u'. Reparem que a derivada do arco cosseno e a derivada do arco seno são muito parecidas, apenas um sinal aqui diferente, está bem? No arco cosseno temos aqui um sinal menos, no arco seno não temos. Bom, e por último, resta-nos tratar da função arco tangente. Novamente, aqui temos o gráfico da função tangente. Ela não é injetiva, mas se nós nos restringirmos ao intervalo menos, portanto, aqui uma assíntota vertical, não é? Que é menos π sobre 2. E aqui temos outra assíntota vertical. Reparem que a tangente em π sobre 2, em menos π sobre 2, não está definida. Mas geralmente não está definida nos pontos da forma π sobre 2 mais kπ. Daqui é π sobre 2. Mas se nós então nos fixarmos neste intervalo, menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto, a função aí é injetiva. É injetiva, é crescente e o contradomínio é R. É por aqui acima. Então temos esta situação. A restrição da função tangente ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, vou pôr aqui uma bolinha, porque o menos π sobre 2 está excluído. Portanto, aqui menos π sobre 2
e aqui π sobre 2. Já agora, antes que me esqueça, nós aqui na função seno, sim, está aqui x diferente de mais ou menos 1, está certo? E na função cosseno também devo escrever, ou melhor, na função arco-cosseno, o x tem que ser diferente de 1 e de menos 1. Nestes pontos, no 1 e no menos 1, a derivada seria infinito. A reta tangente aqui seria vertical. O gráfico não está muito bem feito, mas seria vertical. Bom, então, domínio menos π sobre 2 a π sobre 2, contradomínio é R, daqui para aqui temos a função tangente, envia um ângulo alfa num x pertencente a R. Esta função é crescente. Quando o alfa cresce, a sua imagem, a tangente x, também cresce. A sua inversa, que vai de R para menos π sobre 2 a π sobre 2, é naturalmente a função arco-tangente. Portanto, o domínio da função arco-tangente é a própria reta, que é diferente do domínio da função arco-seno e arco-cosseno, tá bom? E o conjunto chegado ao contradomínio é o intervalo aberto menos π sobre 2 a π sobre 2. Portanto, arco tangente de x é sempre um ângulo alfa pertencente a este intervalo aberto. Mais especificamente, arco tangente de x é igual a alfa se e só se a tangente deste alfa der x. E não esquecer que o alfa tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por exemplo, arco tangente de 1, arco tangente de 1, que ângulo é que é π sobre 4. Arco tangente de 1 é igual a π sobre 4. Porquê? Porque a tangente de π sobre 4 é 1. Outro exemplo. Arco tangente de raiz de 3 é π sobre 3. Porquê? Porque a tangente de π sobre 3 é raiz de 3 e π sobre 3 está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, e por que não fazer já o gráfico da função arco tangente? Portanto, o domínio é R, o contradomínio é o intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui temos o eixo do x e aqui temos os ângulos, não é? Alfa. Portanto, temos aqui, vamos ter aqui duas assímpotas horizontais. Portanto, o gráfico da função arco tangente é qualquer coisa como isto. Arco tangente de 0 é o ângulo 0. Temos então alfa
igual a arco tangente de x. Vamos marcar aqui um ponto no gráfico. O ponto 1, está aqui mais ou menos, 1 π sobre 4. E depois temos aqui o ponto raiz de 3, π sobre 3. Agora, quanto à derivada da função arco tangente. Novamente, usando o teorema da derivada da função inversa, temos que a derivada desta função, da função arco tangente em x, é o inverso da derivada da sua inversa, que é a tangente, em alfa. Estou a dizer que a derivada de arco tangente em x é 1 sobre a derivada da tangente em alfa. Bom, mas se forem ao vídeo onde eu onde deduzi as derivadas das funções trigonométricas, vão encontrar que a derivada da tangente x, ou neste caso tangente de alfa, é igual, a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado, neste caso de alfa. Ok? Bom, e agora nós não podemos deixar ficar isto assim, não é? A derivada da arco tangente de x tem que vir em função de x e não em função de alfa. Bom, isto é igual a cosseno ao quadrado de alfa, mas deixem ficar assim. Reparem no seguinte. Nós temos que 1 é igual a cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Aqui é um alfa. Isto é a forma fundamental de trigonometria. Este alfa está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, correto? Portanto, se eu agora dividir ambos os membros por cosseno ao quadrado de alfa, fico com 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno de alfa é diferente de zero, porque estamos no intervalo que eu referi. Portanto, isto é igual a 1 mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Pronto, então agora voltamos aqui. E onde está este 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, eu vou escrever 1 mais tangente ao quadrado de alfa. 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Ou seja, isto é igual a 1 sobre 1 mais... Mas reparem, quanto é que é a tangente de alfa? A tangente de alfa é x, está aqui. A arco tangente de x é alfa. Portanto, a tangente de alfa é x. Portanto, isto é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Conclusão, a derivada da função arco tangente de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Usando agora novamente a derivada da função composta, temos mais geralmente que a derivada de arco tangente de um certo u de x, onde este u é derivável, é igual a 1 sobre 1 mais u ao quadrado, e agora tenho que multiplicar pela derivada do u. É melhor pôr o u aqui em cima. U' sobre 1 mais u ao quadrado. E pronto, penso que está tudo. Neste vídeo, que também foi um pouco longo, a semelhança de todos os anteriores, considerem isto como uma aula.
Eu falei então sobre as funções trigonométricas inversas, arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, os seus domínios, contradomínios, a forma como são definidas e também vimos a derivada destas três funções, ok? Então, ficamos por aqui, fiquem bem e até à próxima. Tchau!